Tô aqui pertinho de vocês para fazer uma leitura. Só que hoje eu não vou fazer uma leitura de crônica minha. Eu quero fazer a leitura de um trechinho de um livro que eu li a semana passada e que eu acho que é maravilhoso, não só para quem curte poesia, mas para quem curte criação artística de uma forma geral. O livro é O que é Comunicação Poética, do Décio Pignatari. E o que eu quero ler está bem no comecinho do livro. É um capítulo chamado A Linguagem Poética. A poesia parece estar mais do lado da música e das artes plásticas e visuais do que da literatura. Ezra Pound acha que ela não pertence à literatura, e Paulo Prado vai mais longe, declara que a literatura e a filosofia são as duas maiores inimigas da poesia. De fato, a poesia é um corpo estranho nas artes da palavra. É a menos consumida de todas as artes, embora pareça ser a mais praticada, muitas vezes às escondidas. Uma das maiores raridades do mundo é o poeta que consegue viver só de sua arte. Há 2000 anos, o poeta latino Ovídio dizia que as folhas de louro, com as quais se faziam coroas para poetas e heróis, só serviam mesmo para temperar o assado. E como poderia ser diferente? Como encontrar um modo de remunerar o trabalho e o ofício de um poeta? Rilke ficou 13 anos sem fazer um único poema. Valéry, 25. Outros consumiram boa parte da vida escrevendo uma obra, sem exclusão de outras. Dante, 20 anos para a Divina Comédia. Joyce, 17 para a Proesia do Finnegans Wake. Pound, 40 para os Cantos. Goethe, 55 para o Fausto. Mallarmé, 30 para o Lance de Dados. Mas não é porque houve um Pelé que você vai deixar de jogar futebol. Não é porque há uma Gal que você vai deixar de cantar. O poeta é aquele artista que não está no gibi. E é aquele que ajuda a fundar culturas inteiras. Não dá para entender a cultura portuguesa sem Camões, a inglesa sem Shakespeare, a italiana sem Dante, a alemã sem Goethe, a grega sem Homero e a irlandesa sem Joyce. Poesia é a arte do anticonsumo. A palavra poeta vem do grego poietes, aquele que faz. Faz o quê? Faz linguagem. E aqui está a principal fonte do mistério. O signo verbal forma um sistema dominante de comunicação. Quer dizer, todo mundo transa, todo mundo usa, todo mundo trabalha com o signo verbal. O falado, principalmente, pois só uns 10% das línguas existentes possuem código escrito. E é aí que está. O poeta não trabalha com o signo. O poeta trabalha o signo verbal. Uma historinha. O grande pintor impressionista Degas vivia querendo fazer um poema sem conseguir. Um dia, chegou-se para o seu amigo Mallarmé e disse: Stefani, ideias maravilhosas não me faltam, mas eu não consigo fazer um poema. Respondeu o mestre: Meu caro Edgar, poemas não se fazem com ideias, mas com palavras. O poeta faz linguagem para generalizar e regenerar sentimentos. Uma adivinha? Mallarmé falava de uma flor que está ausente de todos os buquês. Que flor é esta? Charles Maurice faz uma esclarecedora distinção entre os signos. Diz ele que há signos para e signos de. Um signo para conduz a alguma coisa, a uma ação, a um objetivo transverbal ou extraverbal, que está fora dele. É o signo da prosa, moeda corrente que usamos automaticamente todos os dias. Mas quando você foge desse automatismo, quando você começa a ver, sentir, ouvir, pesar,
apalpar as palavras, então as palavras começam a se transformar em signos de. Fazendo um trocadilho, o signo de para em si mesmo. É signo de alguma coisa. Quer ser essa coisa sem poder sê-lo. Ele tende a ser um ícone, uma figura. É o signo da poesia. Você vai ver mais adiante que o signo para é um signo por contiguidade, enquanto que o signo de é um signo por similaridade. Para o poeta, mergulhar na vida e mergulhar na linguagem é quase a mesma coisa. Ele vive o conflito signo versus coisa. Sabe, isso é, sente o sabor que a palavra amor não é o amor e não se conforma. A resposta para a adivinha malarmeica, a flor que está ausente de todos os buquês, é a palavra flor. O poema é um ser de linguagem. O poeta faz linguagem fazendo poema. Está sempre criando e recriando a linguagem. Vale dizer, está sempre criando o mundo. Para ele, a linguagem é um ser vivo. O poeta é radical. Do latim, radix, radices, raiz. Ele trabalha as raízes da linguagem. Com isso, o mundo da linguagem e a linguagem do mundo ganham troncos, ramos, flores e frutos. É por isso que um poema parece falar de tudo e de nada, ao mesmo tempo. É por isso que um bom poema não se esgota, ele cria modelos de sensibilidade. É por isso que um poema, sendo um ser concreto de linguagem, parece o mais abstrato dos seres. É por isso que um poema é criação pura, por mais impura que seja. É como uma pessoa ou como a vida. Por melhor que você a explique, a explicação nunca pode substituí-la. É como uma pessoa que diz sempre que quer ser compreendida, mas o que ela quer mesmo é ser amada. O linguista Chomsky distingue dois níveis no fato linguístico: o nível da competência e o nível de desempenho. O nível de competência refere-se ao nível de domínio técnico da linguagem. Aos 3 anos de idade, uma criança já domina as estruturas básicas de seu idioma materno. O nível de desempenho é aquele em que o falante cria em cima do nível de competência. É claro que esses níveis não são separados. A criança aprende criando, todos nós criamos, mas a deseducação que recebemos nos orienta no sentido da descriação, no sentido de permanecermos apenas no nível da competência. Estamos dando a você aquilo que é fundamental para a competência poética, mas abrindo para o desempenho criativo, que é tarefa sua. Muita inibição ao nível do desempenho é provocada pela insegurança ao nível da competência. É nisso que se apoia a censura de fora e de dentro, a autocensura, para impedir que você crie. Vamos reabrir ambas as válvulas. É lógico que eu não posso ler o livro todo para vocês por conta de questões de direitos autorais, etc. Mas eu achei que esse primeiro capítulo do livro já é bem interessante. Acho que ajuda a gente já a começar a refletir a respeito da poética e da nossa própria criação e da nossa própria relação com a linguagem. E aí, assim, fica essa sugestãozinha. Talvez eu fale mais sobre esse livro no vídeo em que eu falo dos livros do mês, etc. Mas já fica essa sugestão. Esse é um livro excelente para quem escreve, para quem gosta de escrever e para quem estuda poesia e para quem quer saber mais a respeito disso e para quem quer fazer uma leitura de poesia que seja melhor, mais aprofundada e etc. Então, anotem aí, procurem, deve ter em sebo, deve ter em todo lugar. Eu lembro que foi bem baratinho, eu comprei, eu acho que na Amazon, e foi super baratinho. Vou até deixar o link aqui embaixo para se algum de vocês tiver interesse de comprar, ok? Vou continuar fazendo leituras de crônicas, não se preocupem. Eu só queria fazer uma leitura um pouco diferente para variar
e também porque eu acho que essa é uma leitura muito necessária para o nosso processo criativo, né? Então, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, curtam o vídeo se vocês tiverem gostado, compartilhem com os amigos de vocês, aquela coisa toda, e beijinhos, até a próxima!